Eba, em Casa com os Peratala, começando mais um programa diretamente aqui do Estúdio Vida Moderna, onde eu convido todos vocês a estarem ligadinhos a partir de agora, que nós estamos com uma pauta incrível, que aliás eu estou muito feliz, porque o Alfredo já esteve aqui 2 vezes, está vindo pela 3ª vez. E hoje ele trouxe inclusive um querido também que faz parte, é o diretor inclusive dessa empresa que nós vamos falar. Eles são dos Estados Unidos, olha que chique, gente, já estamos atingindo o pessoal dos Estados Unidos aqui no programa Em Casa com os Peratala. E nós vamos falar de um assunto muito importante, que muitas vezes você que mora aqui no Brasil, seja qualquer estado do Brasil, que você queira investir o seu patrimônio, o seu investimento, o seu dinheiro, enfim, ter algo legal para você poder usufruir, ou até mesmo para poder alugar, fazer um investimento por lá, né, nos Estados Unidos, no estado da Flórida, vale super a pena vocês ficarem ligados com todas as dicas que eles darão para a gente, recebendo com muito carinho, então, esses 2, assim, tops, para poder falar tudo para vocês em relação a investimentos, que é o Alfredo Amaral e Jorge Mendes. Sejam todos muito bem-vindos aqui em Casa com os Muito obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês. Que prazer, Alfredo, te receber novamente, hein? 3 vezes assim, vendo a Sibeli, só pode trazer sorte pra gente, etc. Muito eu bom. Espero, porque já que você está retornando, é porque você está gostando do trabalho nosso, eu fico muito feliz. É porque está surtindo efeito, né? É verdade. Assim, você está impactando vidas e ajudando pessoas. Verdade, Jorge, eu acho que assim, estou muito feliz pelo Alfredo ter retornado de verdade, por você ter vindo também, Obrigado. Juntamente com a Ana, sua esposa. Quero mandar um beijo para sua esposa também, pela Ana, que não esteve aqui hoje, mas um beijão grande para você também, Ana. E dizer que para a gente aqui no programa Em Casa com os Peratala é muito importante a gente trazer informação tão importante quanto a de vocês. E eu estou acompanhando, sim, você na rede social, vocês, e estou vendo o crescimento diante da sua conquista, que já vem ao quê? Uns 8 meses, Alfredo? Exatamente. Eu fiz, né, já estivemos aqui 2 vezes, trazendo a possibilidade e o conhecimento. Acho que o principal objetivo nosso é trazer, como eu já morei no Brasil por toda a minha vida, e eu percebi que eu desconhecia essa questão de investimento imobiliário nos Estados Unidos. Então, eu sempre fiz meus investimentos, meus imóveis aqui no Brasil. E o que aconteceu? Eu mudando para lá, quando me aposentei, eu descobri que eu perdi muito, mas muito, por falta de conhecimento. Então, me dei a missão, Sibeli, de trazer para vocês, para todas as pessoas que, assim como eu, estão aqui, sem ter a possibilidade de conhecer os detalhes de como é seguro, de como é fácil conseguir financiamento, de como é rentável, de como a liquidez é absurda, eu preciso de vender, eu vendo. Eu transformei isso numa missão. E nessa jornada conheci nos Estados Unidos uma grande empresa, que é um grupo grande, que é a JMC, onde o Jorge é o CEO da empresa, e ele fez questão de me acompanhar no Brasil, nessa jornada que nós estamos, trazendo para vocês, e vocês vão ter logo, logo, informações mais incisivas, né, sobre como que vocês vão acessar essas informações e, com isso, mudar a vida de vocês. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes a gente tem esse medo, né, de investir lá fora, né? Ainda mais agora com esse novo cenário em relação ao Trump, as pessoas ficam meio assim, muito em cima do muro, com medo de arriscar, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser a perspectiva? Eu gostaria até que vocês falassem só uma também. questão importante. Essa questão do Trump é muito importante que fale alguém que tenha conhecimento. Sim. Alguém que more lá e que conheça toda a história. E por isso que está aqui o Jorge. O Jorge é um especialista, é um americano que poderia dar para nós todas as informações na visão de quem está lá. Voltando ao que a Sibeli falou, comentou, é o frio na barriga, independente de cenário político. Geopolítico, político, econômico. O frio na barriga, ele sempre existe, isso é normal, é do ser humano. É verdade. Porém, ele só termina quando o cliente, o investidor, a pessoa que está querendo diversificar, encontra alguém que possa ancorar ali as suas expectativas. E essa pessoa é fundamental para ter essa experiência ou positiva ou negativa. Sim. E com muita, assim, com muito tranquilidade isso. Eu costumo dizer que os Estados Unidos, ele não é mais lá, ele é ali, ele está muito próximo. Hoje em dia o cliente, ele faz tudo de forma remota. A internet ele só precisa
ter esse auxílio de um profissional responsável que entenda realmente, não é nenhum aventureiro. Sim, isso é aventureiro, muito importante. Nós estamos cheios. É verdade, o mercado está cheio, não só lá os Estados Unidos, mas aqui no Brasil. Lugar do mundo. Isso, aventureiro tem em qualquer lugar do mundo. E essas pessoas chegam nos outros lugares e acaba prejudicando ali a vida de muita gente. Sim. E é isso que a nova política vem, aí vamos dizer, trabalhando, que é para proteger ainda mais os investidores, as pessoas que escolhem os Estados Unidos, não só para morar, mas para ter ali os seus investimentos, diversificar, essa é a palavra. Eu sempre fui muito responsável nesse ponto, porque o brasileiro, o europeu, enfim, quem quer que seja, ele tem amor à sua pátria, muito embora seja ruim ou seja bom, mas lá no fundo, ele não quer ver ninguém falando mal. Com ele certeza. Pode falar, mas ele não quer ver ninguém falando. Sim. E o que o presidente Trump hoje, a proposta dele não é tirar ninguém, ele está querendo, o que ele faz hoje, a nova política de migratória ao país, é defender o país e as pessoas que ali estão. Fazer uma varredura para deixar pessoas de bem, não pessoas que vai te fazer mal. Na verdade, o presidente Trump hoje protege você, que é cidadão, protege a todos aqueles que querem fazer seus investimentos de forma segura, de forma clara, objetiva. As leis estão sendo aí colocadas em ação, porque vinham aí um pouquinho, eu não vou dizer fora do contexto, mas era uma locomotiva que estava um pouquinho desgovernada. Então ele vem só voltando para o seu trilho ali, e é o trilho do desenvolvimento. Ele tá desenvolvendo onde todos vão ganhar. Ganhar por quê? Porque o país estando seguro, o país estando prosperando, o país estando caminhando, todos ganham. Não só o investidor, mas o público também local, porque uma vez a economia estando funcionando de acordo, aí é onde os investidores ganham mais dinheiro, porque justamente agora, os investidores hoje, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, estão comprando muito real estate, porque eles sabem que a política interna já volta com muita força, e aí chega o momento deles venderem. Então, o investidor faz isso, compra na baixa e vende na alta. Entendi. Então, só voltando um pouquinho, Jorge, entendi a sua explicação perfeitamente. Há quanto tempo você está no mercado já com essa empresa lá, nos Estados Unidos? Para as pessoas também saberem. Isso tem mais de 15 anos. Olha que beleza. Mais de 15 anos fazendo a mesma coisa. Quer dizer, você nasceu no Brasil, mas está lá há muitos anos. Eu costumo dizer que 20 anos, porque teve uma lacuna que eu tive uma outra empresa, a qual me deu muito conhecimento que eu uso hoje nessa indústria. Legal. Então, eu entendo bastante de várias outras áreas. É por isso que o nosso ecossistema, aí, com muita humildade, eu digo que ele funciona de forma espetacular, de forma transparente, clara, objetiva e de muito sucesso, porque eu tenho experiências em outras áreas. Eu tenho habilidades que eu uno ao investimento. Importante. Então, assim, vamos dizer assim, o nosso objetivo como consultor financeiro, estamos ali para colocar você num caminho assertivo, aonde você vai colher bons frutos. Sem ter riscos, né? E eu sempre digo, nós não estamos aqui para criar estratégia para ninguém, a estratégia é do cliente. Nós só vamos colocar ela, moldar ela dentro das nossas leis americanas. Sim. E vamos levar você... Nós apenas somos o veículo que vamos levar você do ponto A ao ponto B em segurança. Entendi. Agora, Jorge e Alfredo, eu gostaria de saber o seguinte, por exemplo, existe um limite de clientes, no caso, né, que tá todo mundo nos assistindo, porque nós também estamos em vários países também, passando também o programa. Existe limite para uma pessoa procurar vocês? Por exemplo, a pessoa tem X guardado no banco aqui, vamos supor, no Brasil. Eu só gostaria, Sibeli, uma coisa importante. Pode falar. Antes de falar do limite, eu vou falar de uma coisa importante que o Jorge começou a falar. Nós estamos preocupados em levar, de uma forma bem clara, a visão que um americano tem dessa situação que o Brasil hoje tem dúvida com relação ao que está acontecendo com a política de Trump. Sim. Ele está, como o Jorge falou, de uma forma muito clara,
Ele está protegendo o país, ele está corrigindo desvios. Sim. O país vinha levando um déficit comercial de $1 bilhão por dia. Não é lógico isso. O país vinha recebendo gente que entrava desgovernada, sem nenhum tipo de orientação no país. Não é que ele não quer as pessoas, pelo contrário. Ele é um imigrante. A mãe dele é imigrante. Sim. Trump. Ele quer, só que é como se você estivesse na sua casa. Você quer receber na sua casa, você saber quem entrou lá. Claro. Você não pode entrar um monte de gente na sua casa que você não conhece, que você não sabe a habilidade, você não sabe se é boa e se é ruim. Sim. Então a função é organizar isso. Mas uma pergunta que eu queria fazer para o Jorge, que eu acho que é importantíssima, é o segundo mandato do Trump. Ele já foi o presidente. Sim. Ô Jorge, você que esteve lá e que viveu o primeiro mandato. Vivenciei. Como é que você enxerga o primeiro mandato Isso é do importante, uma pessoa que mora lá há muitos anos. Exatamente. É por isso que eu falo com muita tranquilidade para os investidores hoje, para aqueles que querem investir nos Estados Unidos. Façam logo, porque já o presidente Trump, quando fizer os últimos ajustes, não é que eles vão perder, eles vão deixar de ganhar. Porque o preço que é hoje, amanhã já não será mais. Será um preço realmente normal. O primeiro mandato do presidente Trump, eu tive aí o privilégio de estar embarcado nessa indústria e foi a época que essa indústria mais caminhou a passos largos. Então ele fez praticamente 10 em 1, 10 anos em 1. Ele colocou o real estate, os imóveis, em outro patamar. Agora, Jorge, por que ele olha com tanto carinho para o real estate? Vamos fazer uma linha do tempo. Ele vem dessa indústria. O presidente Trump, pai, passou para ele. Ele praticamente mudou o skyline de Nova York. Ele praticamente, aonde passa, ele deixa sua marca através do real estate. Por quê? Como diz até o velhinho que anunciou que vai se aposentar, o Warren Buffett, eu falo velhinho assim com muito carinho. Sim. Aquele senhor é um gênio. Fiquei muito triste, ele disse agora, recente, que vai se aposentar esse ano. Então, aquele senhor, ele falou algo que eu guardei a frase. Quem quer adrenalina vai para o mercado de ações. Quem quer segurança vai para o real estate, vai para os imóveis. Porque o imóvel, sendo bem trabalhado, ele não vai ser um passivo, ele vai ser um ativo. Sim. E nós temos aí vários exemplos. Nós atendemos aí Orlando, Miami, porque Miami é muito glamour, mas Orlando se ganha muito dinheiro pelo movimento de gente. Verdade. Que ali está transitando. Cada vez mais, né? O condado, até a caráter de informação, o condado fechou os números de 2024, nós estivemos em Orlando, teve 143 milhões de visitantes. Então é muita gente de todo lugar do mundo, mas eu queria falar de um ponto em particular. Sim. Pode falar. Essa indústria do real estate, das casas de férias, como é conhecido aqui no Brasil por todos, essa indústria, quem move ela com muita força são os próprios americanos. Muita gente pensa que é o latino, que é o europeu. É mesmo? Não, é 75% do nosso booking nas casas de férias é feito por americano. Olha que interessante, então, isso é legal, hein? Quando as fronteiras estavam fechadas, eu provei isso para todos, quando as fronteiras estavam fechadas na época da pandemia, que ninguém podia viajar, se não fosse americano, não podia entrar. O país estava fechado e foi onde os nossos clientes, os nossos investidores mais faturaram. Porque é o próprio americano. Então, essa é a segurança. Nós não dependemos muito. Não é que não queremos, mas eu estou só deixando claro... O fluxo de pessoas que Estou deixando claro porque quando alguém vai investir, quer ter segurança. Claro. E a segurança é essa, o negócio é mantido pelos próprios americanos, então é local. Sim. Agora, Jorge, bem legal também essa explicação. Agora, por exemplo, quando as pessoas procuram vocês, como vocês estão agora hoje no Brasil, né? Vocês estão fazendo, pelo que eu estou vendo, vocês estão fazendo um tour. Um tour, exatamente. Isso aí. Vários estados. Até eu gostaria também que vocês falassem também a respeito disso também. Porque é o seguinte, qual que é a ideia que está, Cibele, para vocês entenderem. O Jorge é uma pessoa que conhecia muito a cidade de São Paulo e conhece
O Brasil inteiro. Sim. Mas assim, muito localizado. Ele vem aqui para São Paulo, atende os clientes dele aqui, os clientes deles daqui que vão para lá. Mas o ponto de início para ele, o ponto de referência é a cidade de São Paulo. Entendi. E eu fiz um desafio. Eu falei, Jorge, você tem que conhecer o interior. Porque o interior é uma força, é um país. Sim. Dentro. Ele não conhecia. Tem cidades maravilhosas. Então ele fez questão nessa viagem de conhecer. Eu sou caipirapora, viu, Jorge? Eu sou de Tupã. Sou do interior de São Paulo, de 7 horas de viagem. 520 quilômetros de São Paulo. Meu Deus. Mas hoje eu sou meia-meia, né? Metsa-metsa. Eu sou meio tupanense. Meio tupanense, meio Então, mas com a distância dessa, a sua cidade então deve fazer fronteira com outro estado, é isso ou não? Nós estamos próximos, seguindo, vem Presidente Prudente, depois vai para Mato Grosso. Ah, que legal. Nós falamos, né? Que legal. Então, o que aconteceu de interessante, Sibeli, é que dentro dessa visão, o Jorge fez questão de acompanhar e de conhecer. E ficou encantado. Ele se surpreendeu. Realmente. Existem 2 mundos. É verdade, você falou tudo. Eu só conhecia um. Capital. O Alfredo me levou para conhecer o outro. Isso é bom. E diante disso... Isso uniu forças, né? Ele ganhou a vontade de criar, de trazer aqui para o Brasil a marca dele. Entendi. Então a ideia é criar uma plataforma aqui em São Paulo. Olha que legal. Para atender todo o interior. Daí a gente percebeu que em cada cidade que passou, todas as pessoas procuravam e queriam levar essa ideia, esse investimento, porque é uma coisa mais segura do que imóveis. O nome já diz, é imóvel. O nome já está dizendo. Você não perde nunca na vida, muito pelo contrário, ele só cresce. E só lembrando, porque eu sei que todos têm aquele aperto no coração, Jorge, mas e se passar um furacão e levar a minha casa, é tudo assegurado. Então ninguém, nunca... você vai estar correndo algum tipo de risco. Isso é importante. Agora, Jorge, me fala uma coisa. Vamos supor que a pessoa, eu fecho com vocês, vamos supor, fui lá, investi com vocês, tal, numa casa. É a casa ou apartamento, né? Tanto faz. A gente vende a cidade inteira, todo tipo de imóvel, seja ele residencial, de férias, existe comercial, lotes, também tem lotes? Terras. Tá. Sim. Porém, cada assunto tem que ser tratado com a sua particularidade. Entendi, claro. Com um certo cuidado, a gente jamais podemos nos assodarmos aí numa operação dessa, principalmente quando se trata de operações grandes, tem que ter diligência, então é diferente. Sim. Assim, são coisas que tem que ter um cuidado extra. Então, assim, tem que... Mas vendemos tudo, porém, às vezes, o cliente acha que é só comprar uma terra, é só construir ali meia dúzia de casas e vender. Isso, eu escuto muito isso. É por isso que eu quero até aproveitar para aclarar. Ótimo, eu quero que você fale. A coisa não funciona assim. Nós temos regulamentação e funciona muito bem lá nos Estados Unidos. Olha que bacana, gente. Às vezes você quer comprar uma terra e quer construir um prédio. Não é permitido, o condado não permite. Entendi. Então, tudo isso tem que ser levantado antes de você comprar. Com certeza. Para você saber. Isso. Fazer toda eu a queria só fazer uma observação, Jorge, que é o seguinte. Para que vocês saibam quem que é a JMC Hub, que é essa empresa da qual o Jorge é CEO. É uma empresa que ela não faz só a venda do imóvel para você, traz para você o investimento, não. É aí que me encantou e é aí que fez com que eu me aproximasse dessa empresa. Ela pega você na mão, ela te ensina como você faz os investimentos. Ela te mostra todas as possibilidades. Segurança, né, gente? Olha, que coisa é melhor na vida que um conforto e bem-estar. Eu acho que eu não sei, eu sou mulher e acho que mesmo sendo homem também, eu acredito que, lógico, que a mulher tem mais sensibilidade, nós temos mais insegurança, ainda mais quando nós estamos sozinhas, né? De repente a outra separada, outra viúva. Quantas mulheres que muitas vezes hoje, acho que é importante também dizer isso, que estão aí, de repente, com uma condição legal para investir lá fora e não sabe como. Tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é perigoso? Será que não é? Então, assim, tem muitas mulheres que eu conheço que estão hoje, sabe, aposentadas, que têm uma grana legal no banco e tem receio, de repente, pensando no seu futuro, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, né? Exatamente. Hoje está muito mais longínquo, né? E eu ainda vou além. Dentre as instabilidades, que não só o Brasil passa, mas toda a América do Sul, o mundo inteiro, tem que se criar mecanismo de se proteger o que você levou a vida toda para guardar. Claro. Esse é o ponto fundamental. Por isso que tem esse medo, essa insegurança. No momento que você vê uma empresa
dele, no caso, né, deles, aí com essa estrutura toda, te dando total explicação, você não entrar no escuro, você não se influenciar por qualquer pessoa, o barato muitas vezes sai caro, sabe? E nem sempre também o que vocês oferecem também é uma coisa absurda de preços, que eu também até queria saber, para as pessoas de casa também terem uma noção, porque às vezes vão falar, nossa, deve ser caríssimo ter uma consultoria com eles. Eu não sei como é que funciona, é feita uma reunião virtual, geralmente virtual, porque vocês também estão nos Estados Unidos, mas existe, de repente, um custo para ter essa consultoria a princípio ou não? Eu ficaria que vocês falassem sobre isso, inclusive, que eu acho que a gente nunca falou sobre isso, Jorge. Isso é importante, também. Deixa eu poder falar um pouco sobre isso, porque como é que funciona? Qual que é a ideia? Eu estou falando por mim porque eu passei por isso, eu senti isso. Eu morei aqui, sim, essa trabalhei aqui toda. 40 anos. E nesses 40 anos me faltou esse acesso. Sim. Qual que é a ideia? Criar aqui no Brasil uma estrutura que, apoiada pela estrutura matriz que é nos Estados Unidos, consiga explicar para as pessoas de uma forma muito clara quais são os caminhos que ela pode conseguir fazer esse investimento seguro, que é a compra do imóvel, e tirar todo aquele preconceito que a gente tem, todas aquelas dúvidas que a gente tem com relação à segurança, com relação a financiamento, que é tão fácil de conseguir quando bem orientado. Sim. E então esse e com relação a valores. É interessante, Sibeli. Eu falei de limites também que vocês não me responderam também, então, para poder procurar vocês. O limite e o valor de custo para poder falar com vocês a princípio. Custo nenhum. Tá. Nós estamos aqui para trazer informação e vamos informar a todos, exatamente, seja aqui, seja lá, onde for. Então, assim, o primeiro... Pessoalmente ou não? Isso, o primeiro ponto o cliente não tem custo nenhum. Tá. Uma vez que entendamos aí, assim, qual é a estratégia que ele tem e o que ele quer, aí sim a gente vai preparar algo e mostrar. Claro. Ele dando ok, aí sim. Aí a gente vai preparar, porque, voltando aqui um pouquinho, o que nós fazemos não é só a questão do investimento, a gente cuida da parte tributária, nós temos também contadores, a gente cuida da parte jurídica, temos advogados que cuidam disso para nós. Eu advogo no real estate, porque eu sou real estate broker, então o investimento é feito por nós. Sim. O Alfredo trabalha também no mesmo departamento que eu, a gente cuida do front, do investimento e do que é mais salutar para o cliente de acordo com com a estratégia dele, vamos dizer assim. E depois vem a parte operacional, para operar isso, a parte de manutenção e a parte de cuidar do bem também, porque isso aí... Importantíssimo, não é só comprar. Não, absolutamente. Isso tem que ser mantido. Sim. Porque na hora que você olhar para mim e falar, Jorge, vamos fazer um upgrade, eu quero sair dessa que eu comprei, que eu iniciei, eu quero ir para uma maior, ou... Jorge, vamos passar agora para a segunda, que é o que acontece. Então, a gente vai criar uma carteira diversificada, onde você vai ter vários tipos de produto dentro dessa carteira. É como não tão diferente dos pacotezinhos de ETFs dos bancos, que tem ali dentro várias aplicações, onde você tem uma diversificação. A mesma coisa acontece no setor imobiliário, só que em vez de papel, é tijolo. Entendi. Tá no chão, tem mais segurança, porque o papel hoje existe, amanhã pode ter um reverso. Agora, Jorge, queria perguntar para vocês, o tempo... Eu quero fazer tanta pergunta que eu fico afobado, porque eu sei que as perguntas que eu vou fazer são as perguntas que o pessoal também deve ter dúvida. Vamos supor que eu comprei com vocês um imóvel. Geralmente, vocês, como você falou, que vocês dão continuidade na assistência dessa pessoa, né, do cliente, vocês alugam, é como se fosse Airbnb, tipo, é uma coisa sazonal, é uma coisa tem de 30 meses? Como é que funciona nos Estados Unidos? Boa pergunta. Orlando não tem sazonalidade. Orlando é 24/7, funciona 24 horas, 7 dias por semana, os 365 dias do ano. Olha que interessante. Porém, nós temos na nossa parte operacional uma plataforma que é onde se conecta não só com o Airbnb, mas com VRBO, HomeAway, Expedia, Book.com. Então, ela se conecta com todas. Nós temos a nossa própria plataforma, onde o cliente tem a sua casa de férias lá, um exemplo, vamos usar como exemplo. Sim. Aí você tem a sua casa de férias, nós vamos operar ela para você no mercado. Esse nosso sistema, esse software, é como um banco. Você vai ter login, password, você entra ali, vai ver o nome e sobrenome do cliente que se hospedou na sua casa, calendário, quantos booking ele fez. A parte de filmagem também você tem acesso a tudo. Você vai ver por essa plataforma. Certo.
Então é muito claro, muito simples e objetivo. Se você quiser saber quanto faturou o ano passado inteiro nessa plataforma, como no banco, que você vai lá e pega todos os extratos do ano anterior ou qual você queira, fica tudo lá registrado. Então você tem total acesso à sua casa, do seu smartphone, do tablet, do computador, de qualquer lugar do mundo. Então é por isso que muitos dos investidores, às vezes, estão de férias ou estão passeando, mas ao mesmo tempo estão ali na palma da mão o investimento, ele está acompanhando o investimento dele. Entendi, sim, em tempo real. Exatamente. E você perguntou uma outra coisa que eu me lembrei agora, do limite. Do limite, das pessoas te procurarem para comprar. De repente, eu tenho 200, eu sei lá, a pessoa tem um X. Primeiro, os bancos que vão financiar, ele tem vários programas. É por isso a questão que o Alfredo sempre fala de entender primeiro o que ela quer. Então, porque para poder encaixar dentro dos programas do banco. Sim. Dentro do escritório nós temos o departamento de mortgage, que é o financiamento. Então o mortgage broker, a pessoa que está encarregada de fazer esse trabalho, é licenciado para isso, ele vai ver aonde você se encaixa, em qual programa que é melhor para você. Mas a questão do limite, do valor, temos propriedades de 150, 250, 350, não 1 milhão, né? 12 milhões. Temos penthouse em Miami de 78 milhões de dólares. Então, assim, tem imóvel seguro para todo tipo de público. Muito embora, dependendo da intenção do cliente, nós pontuamos alguns detalhes. Por quê? Para dar mais segurança. Porque nós temos que entender. Essa é a parte de entender. 2 minutinhos, tá? Para a gente finalizar. Essa é a parte de entender o que o cliente precisa, por quê? Nós vamos coordenar isso de acordo com a expectativa dele. Porque um cliente que investe 200 mil dólares, ele não é o mesmo que investiu 10 milhões. Eles não vão ganhar a mesma coisa. Claro, tudo proporcional. Sim, então, sim. Bom, nós temos que finalizar, infelizmente, mas assim, antes da gente finalizar, eu queria só que você falasse em relação para mim dos limites, e quando eu digo é o seguinte, vamos supor que eu tenho um dinheiro guardado aqui em São Paulo, no meu banco, no banco lá, que eu tenho minha conta. Eu tenho X, eu posso, de repente, não precisar de fazer esse tal do financiamento? Eu não posso comprar diretamente algum imóvel à vista? Dentro daquele valor que eu tenho guardado? Isso que eu queria saber. Pode sim. Tá. Em alguns casos, nós não aconselhamos, porque o próprio imóvel se paga. Então, você não precisa se descapitalizar. Bacana isso, adorei essa tua dica. Isso é muito importante. Só que é o seguinte, gente, nós vamos finalizar esse e eles retornarão pra gente com muito mais dicas para vocês. Então, eu quero que vocês deixem o contato de vocês, fazendo favor. Quero te agradecer muito, Jorge. Obrigado. Agradecer você também, Alfredo, por você também ter trazido ele aqui para enriquecer o nosso programa. Então, vocês poderiam entrar em contato com a gente para tirar todas as dúvidas através do WhatsApp, mais um porque é Estados Unidos, 407-848-9747, que é o meu WhatsApp. Sim. Vai ser uma honra, uma alegria poder levar para vocês as melhores notícias. Obrigada, Jorge. Deixa só seus finalmente para a gente. Não, eu só queria agradecer a você e a todos que nos acompanham através aqui do seu programa. Obrigada. E o WhatsApp o Alfredo já deixou. Somos um braço só. É isso aí, gente. Olha que bacana. Cibernatal é isso. Vocês não podem perder. De segunda a sexta, das 8 às 8h30 da noite. Horário de Brasília pela rede STP TV e dentre outras plataformas digitais. Beijo, gente. Beijo, meninos. Tchau, tchau. Obrigado.